Bom, meus amores, tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo, mas vamos falar de coisa ruim. Hoje a gente vai falar de AVC, de acidente vascular cerebral, onde a gente vai ter os tipos de AVC, né? O acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. Hoje a gente vai falar mais do isquêmico. Mas antes de tudo isso, antes de eu explicar o AVC para vocês, eu tenho que explicar para vocês o que é um infarto. Porque vocês vão ver que eles vão estar muito relacionados. E não, infarto não é parada cardíaca, não tem nada a ver. Até tem ligação, mas não são a mesma coisa, porque o infarto ele vai ser um entupimento ou a obstrução da passagem do sangue oxigenado pela artéria coronária. Ou seja, esse sangue oxigenado ele não vai chegar até o coração, fazendo com que esse órgão comece a sofrer uma falência. Com essa falência, sim, a gente pode ter uma parada cardíaca, porque no infarto o coração ainda bate. Você pode ter um infarto, você pode estar tendo um infarto neste momento e continuar interagindo como se nada estivesse acontecendo. Você vai apresentar sintomas como, por exemplo, a fadiga, a surdose, a gente também vai ver dor, principalmente no peito, mas também essa dor que irradia para o braço esquerdo. A few moments later. E aí é necessário que esse paciente imediatamente ele tenha o acesso a uma unidade de saúde, porque quanto antes for tratado, menor a chance desse paciente ter uma parada cardíaca, e essa parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, o que que vai acontecer? Ela sim vai ser a parada dos batimentos cardíacos totais, ou seja, a gente vai ter o coração vai parar, ou seja, ele não bombeia mais sangue oxigenado, ele não bombeia mais nenhum tipo de sangue, e esses órgãos, pela falta da oxigenação e da nutrição sanguínea, eles vão começar a sofrer uma falência múltipla. E o tratamento, né, vai ser, por exemplo, o cateterismo, onde a gente vai tentar desobstruir essa artéria coronária. Por exemplo, a artéria, ela tem algo obstruindo ela, como, por exemplo, gordura, né, que se acumula nessas artérias, e ela vai impedir a passagem sanguínea, esse sangue vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e vai gerar um coágulo, e esse coágulo não vai permitir mais que vai tornando cada vez mais difícil a passagem sanguínea, e aí esse tratamento vai ser o cateterismo, onde a gente vai tentar dilatar essa veia, e dilatando, permitir com que esse sangue passe. Já no AVC, quando esse coágulo que está no coração sobe para uma artéria cerebral e obstrói essa artéria cerebral, vamos ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Ou também pode estar obstruído por uma placa de gordura que se encontra nessa região da artéria cerebral, fazendo com que forme-se um coágulo, não permitindo com que o sangue chegue de maneira ideal a esse órgão, causando uma isquemia. A isquemia vai ser quando um órgão ou tecido não recebe oxigênio suficiente para funcionar, ou até funciona, mas não da maneira adequada. Quando um paciente chegar, né, com um quadro, com sintomas que você perceba que seja de um infarto, como que aqui são aqueles que eu já falei, que são a surdose, dor gastrointestinal, dor no peito que irradia o braço, é necessário que você peça imediatamente um eletrocardiograma para que a gente possa monitorar, né, os batimentos cardíacos e as arritmias desse paciente. Mas é importante perceber que esse eletrocardiograma ele não vai ser 100%, ou seja, pode ser que o paciente esteja infartando, tendo um infarto, e no eletrocardiograma isso não apareça. E então você precisa pedir um hemograma. E a partir desse hemograma, aí sim você deve interpretá-lo e saber o que está acontecendo. Da mesma forma, você também pode pedir um hemograma e perceber que nesse hemograma não consta esse infarto. E aí é muito importante que a gente relembre a sigla do SAMU. S de sorria, A de abrace, M de música e U de urgente. E aí você deve perceber esses sinais, essas características nesses pacientes, por exemplo. Sorria. O paciente onde ele tiver um, uma isquemia, né, ou uma obstrução, que gerando uma isquemia, em um local do cérebro que controle os músculos da face, ele vai ter um sorriso torto, né? A de abrace, abraçar porque a gente tem que levantar os membros superiores. Esse paciente que ele tiver uma obstrução nessa região, ele não vai conseguir levantar os braços de maneira adequada.
M de música, de cantar, de cantarolar. O paciente que não conseguir cantar ou não conseguir falar, a gente já sabe que ele tem uma obstrução dessa região que controla a fala. E U de urgente, porque é necessário um tratamento imediato para esse paciente. E aí, quem vai ser o grupo de risco? O grupo de risco vai ser aquele em que tem doenças que auxiliam a formação de coágulos nessas artérias. Por exemplo, pessoas que têm vícios, como o tabagismo, pessoas com vícios alcoólicos, pessoas diabéticas, com hipertensão. Essas pessoas serão o nosso grupo de risco. Então, no momento ali do início da consulta, você já deve perceber esses sinais. Se essa pessoa, qual foi, né, a história de vida, o contexto de vida, o histórico de doenças com que essa pessoa teve para que chegasse até essa situação.